Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você esteja, onde quer que você está, nesse dia de quinta-feira. Que Deus guarde cada passo que você der, que Deus guarde a tua saída e a tua entrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Não só você, mas a tudo que te pertence, em nome de Jesus Cristo. Passando por aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus com todos nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? E também pedir permissão aos irmãos, como é de costume, para poder entrar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, no seu momento de lazer, no seu trabalho, na sua hora de descanso, enfim, através das redes sociais, para que possamos juntos aprendermos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero compartilhar com você hoje algo que é destrutivo, a Bíblia, através da Bíblia. Algo que traz para a gente a morte. Algo que não é bom para o ser humano. Amém? Eu creio que muitos já sabem o que vai se falar, e praticamente o versículo vai ser lido aqui. Esse versículo está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos fala assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas eu vou ficar na primeira parte desse versículo. Porque o salário do pecado é a morte. Eu já ouvi muito falar, eu também já falei, e eu creio que provavelmente você já falou, dizendo que o pecado é bom, né? Eu já ouvi falar, já falei, e provavelmente você já falou dizer que o pecado é bom. O pecado é gostoso, o pecado traz satisfação, e na verdade é o contrário. Quando você vai examinar a Bíblia fala para a gente qual é a função do pecado. A função do pecado é a morte. A função do pecado é destruição. O salário de quem pratica o pecado é aniquilação. Tanto essa aniquilação, a morte, meu irmão, vem pela morte do corpo, né? Morte do corpo, morreu, né? Como a morte espiritual. A morte pelo corpo vem pelo quê? Por praticar o pecado, por mentir, de repente mente, e aquela pessoa que foi, para que foi levantado falso, se ira, mata a pessoa. Quantas pessoas não estão agora pagando o preço da vida pela língua, né? Outros tá traindo uma pessoa e no exato momento a pessoa soube e vai se vingar e mata, entendeu? Mata. Outro, meus queridos, trapaceia, enrola, engana, tira tudo do cara, de uma pessoa, e aquela pessoa sabe quem foi e vai atrás para se vingar, mata. Pessoas que roubam, né? Quantas pessoas estão roubado e estão roubando, e no exato momento estão pagando pela preço com a sua vida, pagando. Outros, estrupador, e vai estrupa, está na delegacia lá, que preso e está morrendo, enfim, morte do corpo, né? Através do pecado, através do que faz as coisas erradas. E morte espiritual, vício. Uma pessoa viciada na pornografia, ela é escravo do pecado. Ela vive em função da pornografia, ela vive em função de ver aquilo. Uma pessoa, meus queridos, amante do dinheiro, que tem sua vida no amante do dinheiro, ele não vive mais para si, ele não pratica bondade porque o dinheiro consumiu tudo. O que tem no coração dele, o amor dele é o dinheiro, e por aquele amor, aquele é o dinheiro, ele faz tudo. Ele mente, ele engana, muitos roubam, ele está morto espiritualmente. Pessoa viciada nas drogas, na bebedeira, está vivo por fora, mas morto por dentro. Por quê? Porque está escravizado pelo pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. É a Bíblia que está falando. E a Bíblia vai falar para a gente, meus queridos, diversos livros da Bíblia, que o pecado não é bom, porque a Bíblia traz para a gente aqui. A Bíblia é fazer com que a gente tudo contra o pecado.
Salvo engano, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, é versículo 4, não estou enganado aqui, eu vou passar assim para poder não. Para poder eu não perder tempo. Capítulo 3 vai falar, capítulo 4 vai falar que Caim trouxe uma oferta para Deus. Isso. Abel trouxe uma oferta para Deus, a melhor oferta, e Caim não trouxe. E o que é que acontece? Deus não se atentou para a oferta de Caim, mas para de Abel, porque a oferta de Abel era uma oferta agradável para Deus. Caim trouxe de todo jeito. E quando Deus rejeitou a oferta de Caim, a Bíblia fala que Caim se irou. E Deus percebe, Deus fala, por que você se irou, Caim? Se você não fizer o bem, eu vou te aceitar. Faz o bem que eu vou te aceitar. Agora, errado eu não vou te aceitar. Aí Deus percebe algo no Caim e fala, olha, o pecado está batendo na tua porta. O pecado está batendo na tua porta. E se você não tiver cuidado, o teu desejo vai ser para ele. Mas você tem que dominar o desejo de pecar. Olha só. O pecado, meus irmãos, é algo destrutivo na vida do ser humano. Sabemos que nós somos pecadores. Sabemos que nós somos pecadores. A Bíblia fala que nós temos que se afastar da presença do mal. Mas tem pecado que é visível, meu irmão. Tem pecado que a gente sabe que não vai dar certo. Tem pecado que a gente sabe que vai causar problema. Tem pecado que a gente sabe que vai causar destruição na nossa vida. Nós temos ciência. Coisa que é difícil dominar é pensamento. Mas tem coisa que a gente sabe que nós vai se acabar, não vai dar certo. Vamos pecar, mas nós estamos sabendo qual vai ser as consequências. Por exemplo, uma pessoa que trai. Ela espera que um dia vai ser descoberto e vai ser descoberto, que nada tão oculto seja revelado. Uma pessoa que mente. Um dia vai ser descoberto. Uma pessoa que engana, um dia vai ser descoberto. Uma pessoa, meus queridos, que rouba, vai ser descoberto. E isso, pode ter certeza, quem pratica isso não dorme direito, porque sabe que um dia vai ser descoberto. E queira Deus que mesmo se for, mesmo pedindo perdão a Deus pelo que fez, é perdoado, mas vai pagar aqui na terra. Vai pagar. Porque o salário do pecado é a morte, vai pagar. E as consequências é pesadas. Portanto, o pecado não é bom. O pecado ele traz destruição. O pecado ele traz malefício. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado, se não for pedido perdão, não tiver arrependimento, enquanto a vida, mas as consequências vai ter que passar, leva o homem para o inferno. Quando eu falo homem, é ser humano, leva um homem, leva a mulher para o inferno. Né? Porque, meus irmãos, se eu praticar um pecado aqui, pedir perdão a Deus, vai ser perdoado, mas as consequências do meu pecado eu vou ter que passar por ela. E nós sabemos, meus irmãos, que tudo que nós praticamos de certo ou errado vai vir consequência. O pecado, ele destrói o ser humano. Ele mata, portanto, o pecado não é bom. Nós temos que ter essa consciência, o pecado não é bom, o pecado vai me trazer coisa ruim, o pecado vai me acabar, o pecado vai me envergonhar, o pecado vai me humilhar, o pecado vai me tornar uma pessoa mal vista aos olhos do ser humano, aos olhos de Deus. O pecado vai me trazer consequência que pode até me matar física, vai me matar espiritualmente e vai me matar também o corpo. Por isso o pecado não é bom. Nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que fugir da presença do mal, nós temos, meus irmãos, que correr dessa arma destrutiva que é o pecado. Porque a Bíblia está falando para a gente aqui, o pecado não é bom. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, quando a gente se afasta do pecado, que a gente busca ao Senhor, aí tem. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, o pecado nos separa de Deus. Olha que coisa triste. O pecado faz separação de nós de Deus. O pecado nos separa do reino que está preparado para mim e para você. O pecado nos leva o ser humano para o inferno, para um lugar de dor e sofrimento. Por isso, meus irmãos, o pecado não é bom. Vamos ter essa consciência, vamos se afastar da presença do mal. Mas vamos sim se pegar mais no dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Jesus Cristo, Jesus, nosso Salvador. Amém? Jesus Cristo é a nossa salvação, nossa luz, a nossa vida, que devemos pegar e pedir clamor. O Senhor nos ajuda nessa batalha. Se revestir com a couraça, com o capacete de Deus, com a armadura de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.